Olá, amados rapazes do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita nós iremos estar trazendo mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, a qual nessa feita nós iremos estar estudando a lição de número 4 desse terceiro trimestre de 2019, da onde vamos estar falando com o tema A Mordomia da Família. Então vamos estar falando sobre princípios bíblicos dentro da família, ou constituído por Deus dentro da família, ou para a família. Então nessa lição nós trataremos uma definição de família, nós iremos destacar quais os propósitos de Deus ao criar a família, nós iremos falar ainda sobre a mordomia da família cristã, segundo a Bíblia, e nós iremos dar algumas pontuações aqui que os adversários têm atacado, ferozmente a instituição sagrada, e devemos fazer para conservar a nossa família, o que nós devemos fazer para conservar a nossa família na presença de Deus. Primeiro ponto que nós iremos estar estudando e falando um pouquinho é sobre uma definição de família. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, é bom ler ela, para entender. Eu gosto de ler ela porque, como eu faço parte da Assembleia de Deus, eu tenho que estar ensinando o que a minha igreja ela ensina, o que ela crê, o que cremos. Na página 203, 203 da Declaração da Assembleia de Deus, a palavra de Deus vai falar aqui, por exemplo, um pouco sobre família, sobre a família, como nós cremos sobre a família. Aí vamos ter o casamento, a união matrimonial, pai, mãe e filhos, formas heterodoxas e a formação de família, Então, vai falar sobre como nós cremos na família e tudo mais. Se o professor tiver, é bom ele ler e levar para a escola dominical, Você, aluno, também pode ler, se você tiver ou querer adquirir. É bom. Diz que a família é uma instituição criada, aqui está dizendo, por Deus, imprescindível à existência, formação, realização integral do ser humano, sendo composta por pai, mãe e filhos. É o que está aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, impreensível à existência, formação, filhos, quando houver. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso, Gênesis 2:24. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança, fêmea e macho. Deus os criou, conforme Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Então, demonstrando a sua formação heterossexual, melhor dizendo. A diferença dos sexos visa a complementaridade mútua da união conjugal. Todavia, nem o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Isso Paulo está falando na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 11 também. Então nós vemos a constituição da família aqui. É homem, mulher e filhos, quando tem. Essa é a família constituída e deixada por Deus. Deixada por Deus. O casamento é a união matrimonial. Então, a instituição criada por Deus não tem por princípio reguladores, a estruturantes, a monogamia. Não tem. Portanto, a Bíblia diz: deixará o homem, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Isso é heterossexualidade. Ele, porém, responde e disse-lhe, está em Mateus 19:4,
Não tendes lido que o princípio, ou no princípio criou Deus, né? E fez macho e fêmea? O próprio Jesus está falando disso. Então, isso é o princípio, né, da família. É constituído por o homem e por mulher. Está na Bíblia, isso é bíblico, né? Está na Bíblia. Esse é o princípio da família. Nossa lição, que ela está bastante boa, bastante assunto, né, que nós podemos estar desfrutando. Podemos ver aqui, por exemplo, como um princípio que rege o casamento cristão. E o primeiro princípio é o princípio da monogamia. Isso é o plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia. Está declarado, como eu já li aqui, Gênesis 2:24. Né? Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outro abismo. Incesto, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e esclarecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual, indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 7, melhor dizendo, versículo 1 e o versículo de número 2. Esse é o primeiro princípio de Deus, do casamento. É um casamento monogâmico entre o homem e a mulher. Fora disso, não é bíblico. Fora disso, não é bíblico, né? As relações, como nós vemos aqui, de homossexualidade, isso é pecado, está na Bíblia. Pedofilia, pecado. Zoofilia, que é entre animais, relação com animais, pecado, Deus condena isso. Necrofilia e outras que existem, isso não é bíblico, isso está fora dos padrões bíblicos, né? O segundo princípio aqui é o princípio da heterossexualidade. Isso é, nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, né? Aqui, como nós vemos aqui, o monogâmico é um homem e uma mulher, né? Monogâmico, nós estamos vendo aqui. E heterossexual, nas Escrituras, Deus definiu o casamento, o princípio de união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob a bênção divina. Um homem e uma mulher. Observe aí, Gênesis 2:24. Estabeleceu o princípio monogâmico e heterossexual. O texto identifica o homem que deixará a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-os ambos uma só carne. Então esse é o segundo princípio sobre o casamento. Dando mais aqui para adiantar o nossos estudos, nossa palestra de hoje, né? Para não ficar tão grande o vídeo, vamos ver o propósito de Deus ao criar a família, né? O primeiro propósito de Deus ao criar a família foi evitar a solidão. Deus não fez o ser humano para ele viver isolado, de forma isolada. Não, Deus não fez o ser humano para viver de forma isolada. Isso nós vemos que Deus criou para evitar a solidão. Isso nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão estava só, Deus observou que Adão estava só, ele criou e fez a mulher para ser a sua companheira, ajudadora. Então, Deus ele fez o ser humano para ele viver em sociedade, viver em comunidade, viver se relacionar com os outros. Não foi para ele viver isolado. Segundo, foi para o bem-estar social. O homem é um ser gregário por natureza. A palavra gregário significa que tende em viver em bando. Isso é o homem viver em bando, né? A viver em bando, em sociedade, em comunidade, né? O bem-estar emocional, o marido e a mulher complementam-se, né? Os dois se complementam em suas necessidades emocionais. Isso nós vemos em Gênesis 2:23, né? Nos momentos alegres, nos momentos de tristeza, de felicidade,
em sentimentos tristes, difíceis. Então, um para com o outro, né? Se relacionar, saber conviver, um ajudar o outro, né? Para a multiplicação da espécie. Deus também fez para multiplicar a espécie, para procriação da espécie, né? Agora nós podemos ver também que sobre alguns, como estamos falando em família, né? Estamos falando de família, podemos ver aqui a mordomia da família cristã segundo a Bíblia. Vamos ver, como por exemplo, o dever do esposo. O dever do esposo é amar a esposa, governar bem sua casa, trabalhar para prover o sustento da sua família. Esse é o dever do esposo, ser o sacerdote no seu lar, né? Esse é o dever do esposo como mordomo da família. A esposa também tem a sua parte como na mordomia do lar, né? Na mordomia cristã. Qual é o dever da esposa? É edificar o seu lar, ser submissa ao seu esposo, atender às necessidades do lar, né? Conceder a devida benevolência ao seu marido, né? Também assim o marido conceder à sua esposa. Agora, o dever quando já parte para do lado dos filhos. Qual é o dever dos pais? O dever do pai, como mordomo do lar, da família, né? É educar os seus filhos com a disciplina, ensinar o menino logo cedo a temer a Deus, ensinar seus filhos a temer ao Senhor, a estar no caminho do Senhor, a estar obedecendo ao Senhor, né? Conduzir o menino a Deus, os seus filhos a ser servo de Deus, como Jó, ele fazia isso, como Josué, ele falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Jó, ele falou isso. Ser exemplo para os filhos é um dever dos seus pais, como mordomo da sua família, como a mordomia cristã. O pai ele tem que ser um exemplo para o seu filho, não é como aquele ditado que diga, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, você tem que ser um exemplo para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. O dever dos filhos, o filho também tem os seus deveres como mordomo, né? Que é a obediência aos pais no Senhor, né? Honrar seus pais, ajudar os pais nos afazeres domésticos, isso é ajudar seus pais no dia a dia, né? Ajudar a sua mãe, a filha ajudar a sua mãe nos serviços domésticos da sua casa, ajudar a varrer a casa, a lavar o prato, o filho ajudar os pais em outras tarefas e demais, né? São deveres de cada um. Agora, como nós estamos falando em família, é bem interessante nós destacar aqui alguns ataques, porque a família cristã, ou a família original, melhor dizendo, ela está sob ataque no século 21. As pessoas estão querendo atacar, estão querendo, como Paulo diz, mudar a verdade de Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 25 e diante. Estão querendo mudar a verdade de Deus, mudar o padrão da família, que isso aí já vem sendo, isso aí foi Deus que criou esse padrão, né? Mas estão querendo mudar, estão querendo dizer que não é mais assim, estão querendo que não é bem assim, que a família não pode ser assim, não existe mais tal padrão bíblico, né? Estão dizendo que isso é coisa da antiguidade, é coisa passada, tem que se modernizar a família, ela agora estão querendo mudar a família, se você está entendendo, e eu posso falar aqui abertamente, como a Bíblia diz, estão querendo mudar a verdade de Deus. Os conceitos de família no século 21 está totalmente deturpado, né? Estão mudando, estão invertendo a verdade, né? Aquilo que era certo agora é errado, o que era errado antigamente agora é certo. Estão querendo mudar, inverter as coisas, né? E não é bem assim que as coisas falam. A família ela está em ataque. A família ela está em ataque. Tanto ataque no mundo secular, vamos dizer assim que o mundo em si, Satanás, as suas hostes, né, no mundo espiritual estão atacando, investindo. O mundo está atacando a família, né? Por exemplo, estão facilitando cada vez mais para que as pessoas venham se divorciar, né? E estão dizendo que isso é normal. E diante da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela condena o ato do divórcio. A própria Bíblia diz que Deus ele odeia
o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio. A única forma que pode haver um divórcio dentro da família, e que o próprio Jesus, ele abriu brecha para isso, foi quando ele disse que quando há entre os cônjuges, quando ele comete o ato de adultério. Então, quando um dos cônjuges adultera e que o outro não quer perdoar, porque se perdoar não há nada demais, eles podem voltar, né, e viver bem. Mas Jesus disse que quando um não quer perdoar, quando há o ato de adultério, ele permite o divórcio. Aí ele permite. Mas quando não há o adultério e que há o divórcio sem haver o adultério, a pessoa está pecando, está fazendo errado. E Deus, ele odeia isso aí. Deus, ele condena a impureza do leito conjugal. Há quem diga que entre quatro paredes pode tudo. Há quem diga que o sexo é fora do casamento, pode. E isso aí a Bíblia condena. A Bíblia, ela rejeita, ela deixa de lado. Ela diz que a gente não pode fazer tais atos. O leito, a Bíblia diz, ele tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser honroso ao Senhor. Lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, a palavra de Deus fala disso, né? Que o leito tem que ser puro, né? Nós temos que ter cuidado, né? Porque muitas vezes, se for cometido lá no leito, pode interromper muitas vezes a oração do cristão, falando assim para nós. A falta de espiritualidade, né? Há uma falta de espiritualidade muito grande. Isso tem destruído muita família, destruído muitos lares, né? As pessoas não ensinam mais seu filho a buscar a Deus, não ensinam muitas coisas aos seus filhos. Agora, partindo para o final, como proteger a nossa família. Como devemos proteger dos ataques de Satanás? Santificando o lar, praticando o culto doméstico, né? O pai deve manter isso, mantendo uma vida de oração, de jejum, né? Ensinando a palavra de Deus no seu lar, frequentando os cultos no templo, né? Isso é muito importante, né? Vigiando, estando alerta. Isso você vai estar protegendo sua família. E fazendo isso, Deus com certeza irá estar lhe abençoando. Então isso nós iremos estar aprendendo na nossa escola dominical. É claro que eu resumi bastante para não tomarmos muito tempo, né? Mas eu espero você na escola dominical. Vá a uma escola dominical mais perto da sua casa e que Deus irá estar lhe abençoando. Amém? Que Deus ele possa lhe abençoar, lhe ajudar. E eu espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus ele lhe abençoe.